Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, nos abençoando para mais uma noite de estudo, de reflexão dos ensinamentos do Mestre Jesus. Para quem talvez esteja aí nos assistindo pela primeira vez, nós fazemos aqui neste canal o estudo da obra Espírito e Vida, uma obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, ditada pelo espírito Joana de Ângeles. E esse estudo faz parte do estudo de reforma íntima da União Espírita de Advertência Fraternal, situada à rua Arthur Luiz Correia, 55, Voldac, em Volta Redonda. Nós já voltamos lá para o espaço físico, estamos lá com a reunião presencial, que é toda quinta-feira às 19h30, mas a gente ainda continua fazendo esses estudos aqui, porque muitos irmãos, por conta da pandemia, começaram a acompanhar esse estudo e a gente manteve então essa tarefa de divulgação da doutrina espírita e de reflexão dessas mensagens que também nos faz muito bem, nos faz pensar sobre a nossa própria vida, sobre aquilo que a gente decide, sobre a nossa história, o nosso comportamento. Hoje estamos fazendo a lição de número 48 em um livro que tem 60 lições. Joana intitulou essa lição com o nome Ante a Seara Espírita. Interessante, Joana, trazer essa abordagem na lição da noite, porque, meus irmãos, é muito importante para nós refletirmos sobre a nossa conduta. Interessante que se nós pegássemos aqui os parágrafos que Joana descreve, e se nós colocássemos isso numa tabela, e se fôssemos marcando nesta tabela aquilo que a gente já consegue fazer ou aquilo que a gente se esforça para fazer, talvez nós iríamos perceber que precisamos empreender mais esforços para chegar a um comportamento compatível com aqueles que adotam a doutrina espírita como diretriz de vida. Ela traz para a gente essa reflexão na noite de hoje. Ela não faz nenhum comentário às demais religiões, porque uma conduta do espírita é respeitar as demais religiões. Ela não faz nenhuma crítica ao comportamento individual das pessoas, mas ela assevera que aqueles que buscam na doutrina espírita a mensagem tanto consoladora quanto diretiva, deveriam procurar exercer essa doutrina em si libertadora, de modo a que a conduta do adepto pudesse ser a melhor forma de divulgação da mensagem que o Espiritismo nos traz. Estudar a doutrina espírita, então, é sempre e será uma iniciativa de todo aquele que busca seguir as orientações. É importante a gente saber as coisas, é importante nós nos sentirmos convictos da expressão amorosa, disciplinadora, organizacional que a doutrina espírita nos traz, ao mesmo tempo que é a propagação do evangelho e por isso também nos convida às práticas de amor, de tolerância, de indulgência,
ela nos convida mesmo a compreender a razão das coisas, né? Por que certas coisas acontecem conosco, a que nós nos destinamos, de que modo a gente pode trabalhar a nosso favor, em favor das pessoas que estão à nossa volta. Então, a mensagem que Joana nos traz hoje é para cada qual de nós que se diz espírita o desejo de entender melhor a conduta mais coerente, compatível com os ensinamentos de Jesus e com aquilo que a doutrina espírita nos ensina enquanto suas leis, seus princípios, né, enquanto ciência e filosofia. É importante a gente pensar que às vezes é muito comum pessoas falarem assim: eu não posso me dizer espírita porque eu não faço nem um terço do que um espírita deveria fazer. É interessante essa colocação, porque se por um ponto pode dizer do indivíduo que reconhece as suas imperfeições, por um outro lado também pode dar a perceber que a gente nunca vai se assumir nas nossas convicções, porque se a gente tiver que ser perfeito para dizer-se espírita, nossa, a gente vai estar muito distante disso, né? Interessante que Kardec pergunta, né, no Livro dos Espíritos, sobre, né, o que é ser espírita, né, o que seria esse comportamento, e aí os espíritos respondem que o verdadeiro espírita se identifica, né, se particulariza pelo esforço que ele emprega para vencer as suas más inclinações. Porque a mudança de comportamento, meus irmãos, a conduta reta, devotada ao bem, né, a conduta pacífica, da não violência, toda ela está pautada nessa compreensão que a gente tem da vida, quer dizer, quem eu sou, né, de onde eu vim, para onde eu vou. Entendermos como espíritos imortais, que temos uma história já de vida de longas datas, entender o que nos aguarda no futuro, entender que a gente não está vivendo essa vida física pela primeira vez e ela não será a última experiência no plano físico, entender que toda dor tem uma causa, ou nessa vida, ou em vidas passadas, compreender que a dor tem um papel terapêutico na nossa vida, entender que a gente sempre vai ter uma oportunidade de recomeçar, de retomar a nossa vida numa conduta melhor, mais fortalecida na compreensão de nós próprios, das nossas imperfeições, a necessidade do auto-perdão e ao mesmo tempo a busca de transformação. Essas coisas elas só irão se dar para nós, meus irmãos, quando nós tivermos esse conhecimento. Porque se a gente tem a vida sem convicção religiosa nenhuma, ou com outras vertentes religiosas, é natural que cada qual compactue a sua vida dentro daquilo que a sua religião preconiza. Então, quando a gente fala que a doutrina espírita ela é a doutrina da libertação, é porque ela nos dá sempre a oportunidade de recomeçar, de que nós não estamos fadados ao sofrimento, e que o sofrimento não é perpétuo, e que a gente vai poder recomeçar, e vamos recomeçar tantas vezes quanto for a nossa necessidade. Então, esse entendimento faz com que a gente pense nas horas do dia, de como que nós estamos aproveitando as horas do nosso dia, como que nós estamos nos fortalecendo nessa compreensão
do melhor emprego daquilo que nós temos hoje, que é a vida física, poder acordar todo dia, né? É ter as nossas habilidades emocionais, físicas, preservadas totalmente ou preservadas parcialmente, né? Não importa a condição que a gente esteja, é sempre importante a gente poder compreender a necessidade de recomeçar, de caminhar e de vencer a nós próprios e as nossas imperfeições um pouco mais a cada dia. Então, modifica a nossa conduta. Se a gente, então, não entende que é importante estudar, a gente não conhece. Se a gente não conhece, a gente não faz. Então, o conhecimento nos traz sabedoria, nos traz racionalidade, nos traz entendimento. E do entendimento nasce o consentimento íntimo daquilo que a vida nos aponta. Isso é importante demais, não é? Então, como vocês sabem, Joana sempre tira de um dos livros das obras básicas, ela tira uma citação e a partir daí ela dá continuidade ao estudo da página. E hoje ela foi buscar em Gênesis, no capítulo 1, item 30, seguinte frase: o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. Então ela vem dizer dessa progressão do esclarecimento que nós tivemos, né? A primeira vinda de Moisés, do Velho Testamento, nos orientando quanto à unicidade divina, tabulando, organizando certas ordens de comportamento necessários a uma conduta social, minimizando os efeitos da violência, da indiferença, do desamor. E aí depois vem Jesus, né, que traz à tona esse Velho Testamento, mas buscando colocar sobre essas bases trazidas por Moisés a lei de amor na sua mais pura essência. E é com Jesus que a gente vai entender as questões do amor ao próximo, da tolerância, da paciência, da afabilidade, do perdão, da compreensão de que esse Deus único, na verdade, não era um Deus vingativo, mas um Deus amoroso, porque se configurava como Pai, né? E Pai é aquele que acompanha, que orienta, que ajuda, que intercede. Olha que quanta coisa boa nasce dessa estrutura que Jesus vem esclarecer para nós, né, dentro desse conceito novo trazido aí sobre Deus em nossas vidas. E aí a gente tem o Espiritismo, que vem trazido pelos Espíritos, organizado por Allan Kardec, que difunde para todo o mundo a comunicabilidade dos Espíritos, a progressão do Espírito, entendendo a imortalidade da alma como coisa de uma vida ativa após esse momento, de progressão contínua, nos coloca no entendimento da pluralidade das existências e dos mundos habitados, nos fala sobre o livre-arbítrio e coloca de modo muito claro e racional a lei de ação e reação, resgatando de Jesus a fala, cada um segundo suas obras, falando que nós deveríamos nos ater ao comportamento digno cristão, tendo Jesus como nosso modelo e guia. Então, a gente tem nessa estrutura de orientação, de formação, o esclarecimento que a gente precisa para todas essas informações que balizaram a nossa vida, né, até hoje. Então, é nisso que fala a Gênese ali citada. E Joana vem e diz assim pra gente: e aí, meus queridos irmãos, hoje, muito dessa lição a gente vai precisar trazer para nós, porque ela faz aqui algumas frases, é uma lição muito pequena, ela faz aqui algumas frases pra gente entender, por isso que eu falei que seria interessante a gente pegar essas frases, colocar numa tabela
e tentar marcar aquilo que a gente já consegue fazer ou se esforça para fazer. E não é para isso a gente perceber o quão distante eu estou disso, então eu não vou me dizer espírita. Não, eu vou me dizer espírita sim, se eu acredito nisso tudo que a doutrina espírita traz, se para mim isso é uma verdade, se para mim tá muito no campo da minha aceitação, no entendimento coerente, racional da vida. Então, eu sou espírita sim, né? Não sou perfeito, mas estou aqui tentando me esforçar para fazer o meu melhor nesse processo de transformação que não se dará da noite para o dia. Então, em alguns momentos eu vou ter que estar lendo aqui para nós, mas é uma lição pequenininha e muito linda. Ela diz assim, ó, no campo espírita, há lugar para todas as modalidades de labor que se possam imaginar para quem deseja atingir a paz com felicidade plena. Então, gente, a seara espírita, ela é ampla de possibilidades do trabalho no bem. E olha que essa amplitude, ela não está circunscrita ao trabalho filantrópico realizado dentro da casa espírita. Mas o espírita, ele é convidado a laborar no bem em qualquer lugar que ele esteja. Então, é possível fazer isso, né, no local de trabalho, na escola, na vizinhança, na praça pública, quando a gente estiver comprando alguma coisa, quando a gente estiver passando pelas pessoas na rua, aonde, qualquer lugar, dentro do lar, não é? Então, a gente vai ser chamado a servir. Ela fala assim, a grande aspiração dos primeiros seguidores do cristianismo nascente agora se repete entre os adeptos do espiritismo. O cristianismo reinante. Olha que é o que ela falou lá, né? Jesus vem, resgata Moisés, doutrina espírita vem, resgata Jesus. Então ela quer dizer assim, quando você descobre a doutrina espírita na sua vida, automaticamente seu coração vai tocado, envolvido de Jesus. Todo envolvido de Jesus. Então você resgata dentro de si novamente esse trabalho de vivência e do exemplo que o Mestre Jesus deixou para nós. Ela diz, o espírita mantém vida pública em inalterável atuação produtiva. Então ninguém tem que se afastar para adorar ao Senhor, ninguém tem que ficar horas em oração, ninguém tem que ficar numa beatitude ou coisas assim. Né? A fé robusta na razão nos coloca diante do aproveitamento do tempo, de que a todo instante nós somos convidados a amar e a servir. Então a gente não deve abrir mão dessas oportunidades. Ela continua, não tem horas reservadas para esse auxílio, né? É aquilo que eu estava falando, não vai fazer só quando está lá dentro da casa espírita. Não, ajuda sempre. Olha que ela vai colocando para nós assim, gente, qual é o papel do espírita. O papel do espírita. Aí você vai ouvir isso aqui e vai falar, mas é isso que eu tô falando, Kátia, a gente não faz nada disso. Bem, não fazemos mesmo, né? Mas a gente precisa entender a necessidade de atentar para isso. Porque a gente pode não fazer na totalidade, mas o nosso coração, o nosso pensamento já desperta para isso. Isso é importante, não é? Ela continua. Não usa o tempo em contemplação paralisante. Age sem cansaço. Muito interessante isso. Quem leu Paulo e Estevão, uma coisa que me chamava muita atenção na descrição da obra, que Paulo, ele fazia as viagens, né, divulgando a mensagem, cuidando de abrir uma casa de Deus, aonde, né, que ele fosse um local onde os cristãos pudessem se reunir, e às vezes ele passava por situações tão desgastantes, tão difíceis, de rejeição, de violência, e lá se via Paulo na madrugada saindo de novo para se dirigir a tal outra cidade. E às vezes as pessoas falavam, mas Paulo, o dia foi muito tenso, né? Às vezes ele tinha sido
agredido fisicamente, passado por tortura, e aí falavam para ele, você precisa se recuperar, você precisa estar melhor para continuar essa viagem. E aí ele falava, não pode esperar. Olha que lindo, isso me chamava muita atenção na leitura da obra, dessa conduta de Paulo de não querer perder um minuto. E é disso que ela coloca aqui, né? Não usa o tempo em contemplação paralisante, age sem cansaço. Não transforma a oração em petição de auto-beneficiamento. Faz da prece um meio de comunicar-se com o Senhor. Então não é orar só para pedir. É ter essa conversa íntima com Deus, de quem fala com o Pai, que vai nos ouvir, que vai interceder, que vai nos enviar bons espíritos para nos assistir. Ela continua, não confia, demorando-se em atitude morna e inoperante de esfera inútil. Utiliza os valores do tempo e conquista mérito. É importante isso, porque a gente às vezes não se dá conta, sabe, gente? A gente não se dá conta. Às vezes a gente perde boas horas da nossa vida assistindo uma série da Netflix. Né? Nada contra as séries da Netflix. Séries é um negócio que o brasileiro, ele gosta muito, se encaixa muito no perfil do brasileiro, porque o brasileiro é muito noveleiro. Então, quando você tem uma série, né, eles vão dividindo lá em partes e tal, e você quer ver a coisa. Quando a gente assistia novela, que terminava um capítulo, você falava, eu tenho que ver na manhã, a gente ficava às vezes ansioso para ver o resultado. Hoje não, você tem ali, né, na palma da tua mão. Mas às vezes é preciso refletir sobre isso, que a gente às vezes fica 10 horas do dia, às vezes fica até de madrugada assistindo uma série. Olha quanto tempo improdutivo, com tanta gente precisando de ajuda, com a nossa casa às vezes precisando de uma organização, né, com alguma coisa que a gente possa fazer, leitura de um bom livro, assistir uma palestra espírita, uma coisa assim que a gente possa fazer também, né? E ir organizando de assistir essa série como os capítulos de novela, um capítulo de cada vez. Não permuta com o Pai os valores do mundo em negociações ilícitas, reconhece-se como devedor permanente e dá-lhe a vida inteira. Paulo, né, quando convertido na estrada de Damasco, é essa atitude que Paulo adota, porque ele percebia o quanto ele devia ao Mestre Jesus. Esse era o sentimento que ele tinha, de dever ao Mestre Jesus alguma coisa, né? Dever seu tempo, a sua entrega total, porque muito ele lutou contra o cristianismo, muita coisa errada ele cometeu. No desconhecimento, né, voltado ali por crenças ainda muito fortes na sua personalidade. Então ele percebia isso, então ele não perdia esse tempo, ele não queria barganhar com Deus acerca das suas necessidades, como às vezes a gente ainda faz, né? O espírita, ela fala, repetimos, estuda e aprende. Em círculos de estudos, realiza a cultura e aprendendo ilumina a mente, ama e engrandece-se pelo trabalho. A grandiosidade que está nessa tarefa da gente de servir em nome de Jesus, de trabalhar em nome de Jesus. Quanta coisa boa a gente pode fazer, né, meus queridos irmãos? Ela continua, olha, na seara do bem, desenvolve e santifica o sentimento, porque a gente aprende muito na relação com as pessoas. A gente passa a ver pessoas que precisam muito mais do que nós. Pessoas necessitadas mesmo do básico, às vezes, do alimento, né, do agasalho. E a gente tem isso tudo, né? Pessoas que têm problemas de saúde, mas que não encontram na ação do poder público as condições desse tratamento. E a gente, às vezes, tem lá as nossas doenças, mas a gente pode comprar o remédio, a gente consegue, pelo plano de saúde, fazer uma consulta, a gente, às vezes, tem um postinho perto de casa de bons profissionais, né? A gente tem que pensar sobre isso. Ela fala assim, ela respeita no mundo o grande lar que o genitor
divino levantou, criou, né? E enobrece pela conduta reta o humilde lar que edifica para a felicidade da família. Então você está no mundo, o mundo é essa grande morada, a terra é essa grande morada que Deus nos deu para o nosso processo de evolução. E dentro dessa grande morada, institui a morada menor, que é o grupo familiar, que nos convida à prática do bem, do amor, né, do amparo. Ela diz assim, olha, difunde a suprema misericórdia em discursos, palavras, né, que tem um poder ritmado, amoroso, fraterno. Ela diz assim, acata as diretrizes das leis kármicas com a vida que vem para corrigir e educar. Entender, meus irmãos, eu falo muito isso, que repito isso muito, que eu acho que a gente precisa entender, que a gente às vezes não tem a vida que a gente quer, mas a gente tem a vida que precisa. E é preciso pensar nesse querer nosso, né? Será que esse nosso querer de vida é realmente o que a gente precisa? Será que esse querer nos facultaria a felicidade que a gente acha que vai conseguir? Essas coisas a gente precisa pensar. Ela diz, usa o perdão como medicamento valioso para quantos o ferem na existência física. Cumpre o dever da prece coletivamente, no templo religioso em que você está, porque as edificações coletivas têm um imenso valor, né? As pessoas orando em benefício de outras, coletivamente, né? Numa atitude humilde, de entrega dos sentimentos, do pensamento, da vontade. Olha como que isso é rico, meus irmãos. Ela coloca assim, ora também em segredo, no silêncio da sua mente. Quando realiza, sofre ou é feliz. Então ela diz assim, a gente precisa orar em segredo, porque quando a gente ora em segredo, mesmo que seja ali no influxo da dor, ou mesmo da alegria, a gente sempre constrói coisas boas. E Deus sempre nos ouve e manda bons espíritos para nos assistir. Ela fala, descobre em todos os anciãos a figura do Pai ao quebrado, necessitando de braços que os amparem. O céu é o porto ansiosamente sonhado, e a terra é a escola de bênçãos preparatórias. Emmanuel fala muito isso. Tem um livro do Neio Lúcio, eu vou esquecer o nome, a gente fala tanto dele, puxa, fugiu da minha mente agora o nome dele. Puxa vida, que pena que eu esqueci. Eu uso muito ele na parte do culto do Evangelho no Lar. Interessante. Mas enfim, não tô lembrando agora o nome do livro. E olha que é um livro que eu uso muito. Mas enfim, tem uma lição chamada Escola das Almas. E fala sobre o lar da gente, a grande morada do espírito no contato com os próximos mais próximos. Então diz que a vida no lar é a escola das almas. E como ela fala lá em cima que a gente precisa ter uma conduta respeitável na terra, que é a nossa grande morada, e o lar, né, a gente entende que a terra também é essa escola das almas que nos ajuda no convívio a aprender nos erros, nos acertos, né, que a gente necessita. Joana continua assim, sabe que a fé, a demorar-se em êxtase, é improdutiva, porque tem em Jesus o mestre da ação incansável. Então, meus irmãos, o que está dizendo aqui da fé sem obras, que é fé morta.
Então a gente às vezes ora, fica naquela oração, naquela atitude contemplativa, sem trabalhar no bem. E a gente colhe na medida exata do que a gente planta. Então é preciso obrar no bem, para que o bem também faça morada nos nossos corações. Ela continua, sabe que a fé, a demorar-se em êxtase, é improdutiva, porque tem em Jesus o mestre da ação incansável. Então, dedica-se assim. Se busca o campo espírita para a realização do autoaprimoramento, porquanto a felicidade prometida pelo amigo inconfundível não é daquele que a assalta, mas de quem sabe agir, permanecer e confiar nela. Então, meus queridos irmãos, o que essa mensagem nos traz hoje é essa reflexão de que nós estamos encarnados escolhendo aí os nossos caminhos. O espírita precisa trabalhar dentro do seu próprio aperfeiçoamento, pautando a sua vida nesses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, na certeza, meus irmãos, de que a gente vai aos poucos vencendo as nossas próprias imperfeições. O convite da lição de hoje é um convite de estudo, é um convite de reflexão sobre a nossa vida, é de colocar Jesus nesse papel importante na nossa existência, para que a gente consiga fazer o melhor pela nossa existência e pela vida daquelas pessoas com as quais nós nos comprometemos antes de reencarnar. Que Deus possa continuar nos inspirando, nos amparando, nos auxiliando, para que a gente perceba esses momentos em que estamos sendo chamados a servir, entendendo que a seara do Mestre, ela pode ser para nós qualquer lugar, qualquer tempo, qualquer momento em que nós estivermos ativos na vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, que tenhamos uma semana de muita luz, de muita paz, de muita alegria. Semana que vem nós estaremos aqui para fazer a lição 49, se Deus quiser. Muita paz.